Nós temos a honra de abrir esta audiência pública com a presença do secretário de Finanças do município, onde teremos a oportunidade de discutir assuntos referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e também resumos da execução orçamentária do nosso município. É uma satisfação muito grande para esta presidência contar com um número bastante considerável de cidadãos boiturenses, porque sempre que nós convidamos para a audiência pública, nós não temos tido a honra de contar com a presença da população. E os senhores não imaginam como é importante a presença da população nessas audiências públicas, porque é exatamente o momento em que a população pode reivindicar, pode questionar, pode sugerir e pode cobrar. Portanto, eu manifesto aqui a minha satisfação, destaco aqui a presença da Comissão de Finanças da Câmara Municipal e passo a palavra ao secretário de Finanças para que ele faça uma explanação sobre esta audiência pública. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, caro presidente. Obrigado a todos pela presença. Boa tarde. Eu não sei se eu falo meio alto, eu não sei se usando o microfone é capaz de ficar assim meio agressivo. Não sei. As últimas vezes eu falei sem microfone, né? Mas vamos tentar. Se vocês sentirem que está muito alta a coisa, me dá um alô, me dá um sinal, a gente tenta fazer. Eu desligo, eu faço sem microfone. Tá bom? Então, como disse o presidente, estamos aqui para fazer a apreciação do relatório do primeiro quadrimestre de 2006, uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também falar um pouquinho da LDO, tá ok? Queria pedir a licença para vocês, eu vou falar sentado, porque tem vários relatórios para estar analisando. Obrigado a todos. Eu não sei se foi... Eu não sei se foi distribuído a todos. Nós temos uma projeção, a gente tenta, cada audiência pública, melhorar a qualidade dessa projeção, mas é um pouco complicado, porque o relatório é formatado pelo Tribunal de Contas e todos os municípios usam o mesmo padrão de relatório. A gente está tentando acertar isso, mas ainda não conseguimos chegar numa solução que fosse razoável. Então, a gente tem alguns exemplares do município de Boituva, do nosso jornal oficial, né? E vocês podem acompanhar pelo jornal aquilo que vai estar sendo projetado lá na parede. Como já disse o nosso presidente, esta audiência pública é em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o que diz o seu artigo 9º, parágrafo 4º, que diz assim: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Comissão de Finanças da Câmara, conforme diz o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Bom, dito isso, nós vamos passar para a análise propriamente dita dos relatórios, não é? Nós vamos falar, eu vou dar uma oportunidade para que todos questionem alguma coisa que acharem importante, alguma dúvida que tiverem, mas eu gostaria primeiro de fazer a explanação
já que hoje nós temos 2 assuntos, então eu explanaria, faria uma interrupção para as perguntas e nesse momento vocês me questionariam, para que a gente não perdesse muito tempo na análise dos relatórios. Então, o primeiro relatório é aquele que está lá, é o relatório resumido da execução orçamentária. No jornal, isso está na página 15, é o primeiro quadro da página 15. Muito bem. Este relatório nos mostra tudo o que estava previsto em termos orçamentários relativo à receita e o que foi realizado no primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril de 2006. Não é? Então nós temos lá, na coluna mais à esquerda, estou apanhando com esse negócio aqui, viu, gente? Vamos fazer sem o ponteiro lá. Então é o seguinte, na primeira coluna à esquerda, nós temos aquilo que originalmente estava previsto no orçamento do município. Então, total de receitas correntes, 56.243.000. Na terceira coluna, mais à direita, terceira coluna, o ponteiro está lá na primeira, na terceira coluna. O que estava previsto de se arrecadar no segundo bimestre, 9.373.000, e o que na realidade acabou se arrecadando, 8.154.000 reais. Então nós temos ali uma diferença entre o previsto e o realmente arrecadado no segundo bimestre de 1.200.000 reais. Não é? Aí nós temos nas 2 colunas a seguir o que estava previsto para se arrecadar acumuladamente, ou seja, de janeiro a abril. A coluna anterior era abril e março, né? Então, o acumulado do ano até abril, a previsão era de se arrecadar 18.747.000, se arrecadou 18.852.000. E de maio a dezembro, é a última coluna, é o que falta ser arrecadado de maio a dezembro, ou seja, 37.390.000 reais. E aí, nas linhas abaixo, nós temos a discriminação daquela arrecadação. Então, quais impostos ou quais receitas contribuem para se chegar naquele valor das receitas correntes? Então, nós temos o IPTU, ISS, ITBI, Imposto de Renda na Fonte, né? E para o IPTU, por exemplo, a arrecadação acumulada prevista seria de 1.733.333 reais. O arrecadado somou 1.969.675 reais. Falta arrecadar ainda, de acordo com aquilo que estava previsto, 3.230.000 reais. E vai por aí afora, né? Nós temos o ISS, nós temos o ITBI e tal. Da mesma forma que nós temos a receita, a previsão e como se mostrou a arrecadação, né? Comparada com essa previsão, nós temos também as despesas, que estão logo abaixo. Então, nas despesas, então, olha,
Finalizando as receitas, né? Nós temos um total previsto de 56.739.000 para todo o ano, uma previsão acumulada de janeiro a abril de 18.913.000 e uma realização de 18.852.000 reais. Abaixo, então, nós vamos ter as despesas. A previsão de despesas, por exemplo, para o segundo bimestre, março-abril, né, 7.779.000 reais o realizado e o liquidado 7.885.000 reais. O total empenhado até abril 19.431.000 reais e o liquidado 13.609.000 reais. E aí a gente também tem a discriminação das principais despesas, né? Por exemplo, pessoal em encargos é aquilo que se gasta com salário, com férias, com o INSS, enfim, são salários de encargos, por exemplo. O empenhado no segundo bimestre, 3.659.000, liquidado 3.635.000. Empenhado total até abril 7.130.000, liquidado 6.883.000 reais. Então, da mesma forma, a gente acompanha o relatório. Pode descer um pouquinho. O valor total da despesa seria de 56.176.000 reais. O valor da despesa empenhada até 30 de abril deu 22.638.120. Se nós voltarmos um pouquinho, volta lá para cima um pouquinho, mas as receitas arrecadadas atingem 18.913.000 reais. Então, o que acontece? Nós temos um valor empenhado em despesa maior do que aquele que foi arrecadado até agora. Então, nós temos aquilo que nós chamamos na administração pública de déficit orçamentário até 30 de abril, no valor de 3.785.950 reais. Trocando isso em miúdos, poderia se dizer, e comparando com a iniciativa privada, né, ou até mesmo com a nossa situação, eu já gastei, né, estou colocando na pessoa física, então, eu já gastei mais do que ganhei, né? Então seria, comparando com a nossa vida pessoal, eu ganhei, por exemplo, R$1.800 de salário e gastei 2.200. Então essa é a análise, trocando em miúdos, que se deve fazer em relação a esse relatório, né? Só que tem um detalhe: na administração pública, quando você faz uma despesa, mesmo que a despesa seja paga de maneira parcelada, mês a mês, e que essas parcelas cheguem até o mês de dezembro, por exemplo, se registra a dívida toda, não é? Então esta é a situação que se apresenta no momento. Então nós temos lá, embora tenhamos um déficit de 3.785.000, isso não quer dizer que a prefeitura esteja falida ou sem dinheiro. Está só mostrando que, né, as receitas que virão nos meses seguintes, de maio até dezembro, já estão comprometidas em 3.785.000. Né? E o vencimento desses 3.785.000 vão se dividir em vários meses.
né? Então, para citar um exemplo, nós temos bastante gente aqui da educação. O material que a prefeitura adquire, por exemplo, do POC, via contrato, ele já está contabilizado na prefeitura, o material do ano todo. Então, esse material muitos desse material ainda nem veio até a prefeitura, nem chegou à mão dos professores, mas já está lá registrado, né, o valor desse material que será entregue ainda futuramente, portanto, pago futuramente. Se eu não me engano, o valor que está em aberto, por exemplo, do contrato do COC, dentro desses 3.785.000, é 880 mil reais. Só para citar mais um exemplo, nós temos 2 escolas, por exemplo, sendo construídas, tá certo? Uma no Jardim Santa Cruz e outra, como é que é o nome do bairro lá? Parque Nossa Senhora das Graças, isso. Então, a construção dessas 2 escolas já está empenhada dentro daqueles 3.785.000, e elas ainda não estão prontas, né? É à medida que vai se construindo, se concretizando a obra, que a prefeitura vai fazendo os pagamentos, né? Então, só para ilustrar, vamos dizer assim, esses 3.785.000 reais. Uma outra coisa que a gente pode ver é que logo na coluna a seguir, nós temos uma situação do que foi liquidado. É a próxima coluna ali à direita, assim. Então, se a gente subir um pouquinho, nós temos um pouquinho mais. Lá, olha, arrecadado, né, de receita até 30 de abril, 18.852.169 reais. E qual foi o valor pago pela prefeitura até 30 de abril? Agora sim, por favor, desce um pouquinho. 14.398.000 reais. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, a prefeitura tem um superávit financeiro de R$4.453.152 reais. Então, por que nós já empenhamos 22 milhões de despesa e pagamos 14.398.000? Porque não quisemos pagar ou porque não tínhamos dinheiro? Não é isso. É porque essas despesas ainda não estavam vencidas, não é? Então vejam, esses 4.453.000 reais estão nos cofres da prefeitura, tá certo? Então vejam aí a comparação que agora a gente vai fazer. Eu tenho até o final do ano já contabilizado uma dívida a pagar que representa 3.785.000, mas tenho disponível só das receitas de 2006 R$4.453.000. Mas esse não é o total de numerário à disposição nos cofres da prefeitura, tá? Mais à frente nós vamos ver que o valor é diferente disso. Então, esse quadro é para se analisar essa situação, né? A situação de acompanhamento da execução do orçamento, daquilo que a prefeitura já gastou, de quanto dinheiro a prefeitura dispõe para pagar aquilo que já gastou, tá certo? E quanto falta ainda gastar e arrecadar, para que a gente tenha o valor total do orçamento previsto para o ano realizado, ok? Então, vamos passar. Só para ilustrar também, a gente usa, e aí é muito mais técnico, é nós da Secretaria de Finanças, a gente analisa qual é o comportamento da realização do orçamento, para que a gente, ao final do ano,
não tem uma surpresa, né? Então, voltando ainda para aquele exemplo que a gente estava dando da nossa vida pessoal, né? A gente vai analisando e acompanhando para que não chegue no final do ano e aí a gente, eu esperava que ia ganhar tantos mil reais e acabei não ganhando, mas gastei, e agora o que eu faço? Não é? Então, é mais ou menos isso, quer dizer, a gente vai acompanhando a realização dessa receita, né? E acompanhando também aquilo que está se empenhando como despesa, para ver se as coisas estão dentro da conformidade, dentro daquilo que foi planejado, né? Então, se a gente for comparar a receita que estava sendo projetada para se realizar até abril e o que efetivamente realizou, nós temos um percentual de acerto até abril de 99,68%. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a administração, por enquanto, não precisa tomar nenhuma medida mais drástica, né, para fazer contenção de despesa, tá certo? E nem também precisa acelerar ritmo de gasto, por exemplo, está tudo dentro da normalidade, ok? Então vamos passar para o segundo relatório. Também está na página 15, é o segundo quadro aí para vocês, para quem está acompanhando pelo jornal. Na verdade, não é esse que está projetado. Na verdade, esse segundo quadro que vocês têm no jornal é um resumo de tudo aquilo que nós já olhamos no primeiro quadro, tá certo? Ele dá aí colocando lado a lado as receitas e as despesas, não é? Então nós temos as receitas acumuladas, 18.852.000, e a despesa empenhada de 22.638, né? A despesa que foi liquidada, acumulada, os 14.398, e o demonstrativo do déficit, 3.785.000, que a gente já falou anteriormente. Esse déficit representa um percentual de 20,08%. É isso aí. Tá certo? Tudo aquilo que nós já falamos, ao analisarmos o quadro 1, está aí no quadro 2, né? A única diferença é que aí a gente tem em percentual quanto representa o déficit. É o único dado que a gente não tinha no relatório anterior. Bom, na sequência, agora sim, na sequência, vocês têm aí na página 16 o demonstrativo daquilo que foi gasto e o de saldo para se gastar. Então, só para exemplificar, o Legislativo empenhou até agora 188.442 reais. Desses 188 pagou 150, né? E a dotação do ano do Legislativo é R$1.070.000, né? Então, desses R$1.070.000, gastou até 30 de abril, R$188.000. Portanto, tem ainda para gastar, de maio até dezembro, R$881.557.
Ok? E aí nós temos os vários desdobramentos, né, desses gastos. Administração geral, administração financeira, quanto se gastou com a segurança pública. Segurança pública aqui quer dizer guarda municipal, que é o principal item de despesa na segurança. Com a assistência social, por exemplo. Então, a assistência social, a dotação anual era 1.707.000. O executivo suplementou já essa dotação, aumentou mais R$20.000. O empenhado até abril é 287. Desses 287 já se pagou 259 e tem ainda, esse empenhado e liquidado é só o do segundo bimestre, né? O acumulado, na verdade, é 603.884 empenhado, o liquidado 468 e o saldo ainda empenhado de maio a dezembro R$1.123.000. Vamos ver a saúde. Na saúde era R$9.456.115 o valor destinado para a saúde para o ano todo. Esse valor foi alterado para R$9.456.000, também subiu R$20.000. O empenhado no segundo bimestre, R$2.167.000. O liquidado, R$1.565.000. O acumulado até 30 de abril, R$3.973.000. Desses 3 milhões, R$2.885.760 está liquidado. Então tem aí aproximadamente R$1 milhão a liquidar. E a empenhar até o final de dezembro, R$5.482.000. Tá certo? Na educação, que é a maior contingente, vamos dizer assim, de gasto da municipalidade, nós temos educação, R$20.488.000 era o valor originário no orçamento, já foi suplementado também, e agora é R$20.538.000. Esses R$2.676.000 foram empenhados no segundo bimestre, R$3.102.000 foi o valor liquidado no segundo bimestre, R$9.407.000 é o valor gasto até abril. Desses 9 milhões, R$4.846.000 já foram liquidados. E tem um saldo ainda a empenhar até dezembro de R$11.131.000. Então nós temos a situação aí por grupos orçamentários de destinação de despesa, não é? E o comportamento desses gastos até o mês de abril. Continuando, nós temos na página 17, no segundo quadro da página 17, é a posição de restos a pagar. O que é esse restos a pagar? São as despesas que foram empenhadas ainda no exercício de 2005 e que venceriam durante o exercício de 2006. Não é? Então, nós fechamos o ano em 2005 com uma dívida, né, que ainda não estava vencida, de R$1.812.000. Desse valor, no bimestre, ou seja, nos meses de março e abril, foi pago R$289.000,
736,99. E o pagamento acumulado chega a R$ 1.682.855. Sobrando, portanto, ainda uma dívida de R$ 139.452. Então, notem que naquela primeira linha seria para a gente estar fazendo a mesma análise, por exemplo, do Poder Legislativo. Mas nós não tivemos nada de restos a pagar que a Câmara deixou. Ao contrário, a Câmara devolveu o dinheiro recebido durante o ano, tá certo? Que entrou para o cofre da municipalidade. E que, poderíamos dizer assim, estaria ajudando a pagar aquele R$ 1.812.000. Então, na última coluna desse quadro, a última linha embaixo da última coluna, nós temos que o município tem disponível R$ 7.203.341,08. Desse valor total, 208.420 é disponibilidade da Câmara, é daquele recurso que a Câmara recebe da Prefeitura e administra e faz a aplicação. Então é o saldo da Câmara, R$ 208.030 de abril. E a Prefeitura? A Prefeitura tinha R$ 6.904.920,18. Então nós temos 7 milhões para pagar uma dívida de R$ 129.000. Esta é a análise. Não é? Uma obrigação que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe a todos os municípios é que se faça o acompanhamento e a análise mensal de como está se comportando o gasto com o funcionalismo. Quantos municípios estão gastando com salário? Por que a Lei de Responsabilidade impõe isso? Porque é sabido de todos nós que muitos municípios continuam, nós já temos praticamente 5 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda hoje nós temos municípios falidos porque não sabem administrar aquilo que se gasta com o pessoal. Não é? Então, a lei veio impor limites para isso, e esses relatórios que a gente vai ver a seguir são os relatórios que a gente usa para acompanhar como é que está se desenvolvendo esses gastos, né? Para ver se isso está dentro da normalidade, dentro do que obriga a lei a que todos os municípios façam, né? Então esse quadro está no jornal na página 16. Ele mostra qual é a receita corrente líquida do município de maio de 2005 até abril de 2006. O comprometimento de gasto com o pessoal se analisa sempre em relação aos últimos 12 meses. Então, sempre é um período de 12 meses que deve ser analisado. Se nós estivermos em maio, como estamos, tá certo? Esse gráfico, para eu analisar se o gasto do pessoal ainda continua na normalidade, ele começaria em julho de 2005 e terminaria em maio de 2006. E assim por diante, sempre se comparando com os últimos 12 meses. Não é? Então não tem que se esperar chegar o mês de dezembro para ver se gastou o que devia se gastar em pessoal. É mês a mês o acompanhamento. Então aí ele demonstra tudo que foi arrecadado de maio de 2005
até abril de 2006. E o total gasto foi de R$51.264.621. Até o bimestre anterior, quanto era os 12 meses? Era R$50.761.555. Então, de um bimestre para outro, nós já tivemos uma variação positiva que acresceu a receita um valor de aproximadamente R$500 mil. Tá certo? E qual é a previsão de arrecadação atualizada, utilizando os números de maio de 2005 a abril de 2006, seria de 59.543.000 e não 56 como está no orçamento. Então, nós temos, da mesma forma que temos a receita mês a mês, nós temos as despesas com o pessoal mês a mês. Né? Então, também é de maio de 2005, né, a abril de 2006. Então, nós gastamos acumuladamente, nos últimos 12 meses, R$265.123. Uma média mensal, né, que a gente vai vendo lá, é 1.695.000, 1.710.000, 1.719.000, 729.000, 1.767.000, né, em novembro, por exemplo, e em dezembro, 3.134.000. Por quê? Porque é o mês mais o 13º. Em janeiro de 2006, 1.600.000. Em fevereiro, 1.738.000. Em março, 1.784.000. Em abril, 1.816.000. Né? No quadro a seguir, que para você está na página 18, nós chegamos ao que podemos dizer que é o frigir dos ovos em relação a todos aqueles dois últimos. No exercício anterior, a receita corrente líquida foi de 49.239.000. A acumulada dos últimos 12 meses até abril está 51.264.000. 2 milhões maior do que a do ano passado. As despesas com o pessoal. No exercício anterior, 21.188.000, que representou 43,03%. Acumulada até abril, 22.265.000. Percentualmente, isso representa 43,43%. Teve um ligeiro acréscimo, menor ainda do que 1%. Qual é o limite para se gastar com o pessoal para todos os municípios? 54% da receita corrente líquida. Então, nós poderíamos, no ano passado, né, ter gasto 26.589.000 e até abril 26.298.000. Por que 51,3 e não 54? Porque a Câmara também tem um limite de gasto com o pessoal. E ali a gente está descontando o que seria o da Câmara. Além disso, um limite prudencial de 95%, né, que está colocado lá, é o parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade. Quando você chega a esse percentual de 51,30%, o Tribunal de Contas já emite um alerta para o município dizendo: olha,
vocês estão gastando muito com o pessoal. Vocês vão ter que tomar cuidado, vocês vão ter que reduzir os gastos, senão o prefeito não vai ter as contas aprovadas, né? No nosso caso é o prefeito, e pode sofrer um processo por má administração financeira, né? O secretário, nem se fala secretário de Finanças, a essa hora já está na rua. Então, essa é a conotação da situação dos gastos com o pessoal. Assim como existe um limite para se gastar com o pessoal ativo, existe um limite para se gastar com aposentadorias e pensões. Esse limite pode chegar a 12%. Né? No nosso caso, nós gastamos R$ 880.633, ou seja, 1,72% daquilo que poderia ser 12%. Por que a gente só gastou isso? Porque, na realidade, hoje a Prefeitura não tem mais um fundo de previdência dos funcionários e a aposentadoria dos funcionários públicos, ela é no regime geral, ou seja, o mesmo regime de todos os trabalhadores, né? É o INSS, tá certo? Aqueles que se aposentaram pelo fundo continuam recebendo dos cofres municipais e essa despesa é que representa 1,72%, né? Aí nós temos outros limites, né? Que é quanto a prefeitura poderia ter de dívida, por exemplo, que seria 120% daquilo que arrecada, 20% a mais do que aquilo que se arrecada, que seria em abril 61.517, mas a prefeitura não tem nada, então é zero de dívida acumulada. Da mesma forma, a prefeitura pode fazer ou dar garantia, né, de empréstimos. Esse limite seria de R$ 11.278.000, mas também tem zero. Poderia a prefeitura também estar fazendo empréstimo numa modalidade que se chama específica para a administração pública. Então, essas operações de crédito poderiam ser de R$ 8.202.000, ou seja, empréstimo comum, né, para a gente trocar em miúdos. Não tem nenhum livro que a gente poderia comparar com desconto de duplicado, né, que é da vida mercantil normal. Poderia fazer, então, R$ 3.558.000, mas também não tem nada. Tá? Na página seguinte, quer dizer, na sequência seguinte para vocês, na página 17, nós temos um relatório que serve para analisar o comportamento, por exemplo, da realização das receitas em relação ao ano passado ou em relação ao exercício anterior, né? Então, no exercício anterior, a receita acumulada até abril foi de R$ 16.852.000, comparando com a de abril de 2006, que é 18.558, nós tivemos um crescimento de 10,12% na receita. Não é? Então, aí, na verdade, é para demonstrar que, embora a prefeitura tenha um déficit orçamentário até abril, na última linha a gente tem lá o resultado nominal primário, né? A realização até o bimestre de R$ 4.306.959 de superávit financeiro. Então, na verdade, isso aqui é vamos dizer assim, um ajuntamento geral daquilo que nós já vimos nos outros quadros, para que se tenha uma análise mais próxima da realidade. Não é?
Então, nós temos na última linha, por exemplo, desse formulário, se a prefeitura tivesse todos aqueles itens, tivesse empréstimo a pagar, tivesse feito garantia, tivesse feito empréstimo por antecipação da receita, que é o aro, tivesse uma dívida com o fornecedor, nós chegaríamos na última linha desse relatório com um valor lá positivo, né, que teria o nome de dívida fiscal líquida, né, mas na realidade para a Boituva isso é tudo zerado. Se a gente fosse fazer exatamente a equação matemática, aí teríamos aí então números com sinal de negativo. Por quê? Porque as disponibilidades, né, o dinheiro é maior do que aquilo que está contabilizado como dívida ou despesa. Ok? Bom, vamos fazer uma pausa de tudo isso que foi apresentado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade, né, alguma outra dúvida que possa se relacionar com aquilo que nós apresentamos até agora, não necessariamente que seja até o que se apresentou até agora, pode falar, estou à disposição. Nós vamos em seguida a isso falar especificamente da análise do ensino, dos gastos com ensino, aqueles famosos 25% obrigatórios pela Constituição para o ensino, e os 15% também obrigatórios de acordo com a Constituição, 15% para a saúde. Tá? Mas podemos fazer uma pausa para possíveis questionamentos e esclarecimentos. Ninguém tem nenhuma pergunta? Pois não. Queria saber hoje, o IPTU, a nível de receita para o município, o percentual quanto representaria? Hoje, Isso. até 30 de abril, 11,88%. Então, ainda estou bem longe de ser o carro-chefe a nível de receita. Ele chega é uma situação, vamos dizer, para você falar em números percentuais, é um retrato do momento, né? É como você bater uma fotografia e ver o que vai aparecer na tela naquela hora. Mas a nível anual, ele chega a 14%, 15%, um pouco menos às vezes, e vai por aí. Entendeu? Quanto estaria mais ou menos a inadimplência no município, nesses, digamos assim, nesses 2 bimestres até Nós temos uma inadimplência acumulada até 30 de abril de 48%. Considerada alta, né? É bastante alto. Bastante alto. Isso durante o exercício vai se atenuando. Por que é tão alta no começo do ano? É fácil entender. No começo do ano nós temos praticamente todas as nossas obrigações fiscais vencendo, né? Quer dizer, você tem IPTU, você tem IPVA, você tem, para quem, por exemplo, é profissional autônomo, tem sindical, tem pagamento da anuidade, associação de classe, tem uma infinidade de coisas, né? É tudo no começo do ano. Então, no começo do ano, às vezes você tem, embora a prefeitura adote uma política de fazer um desconto de 10% para quem pagar à vista, o IPTU, por exemplo, né? Esse incentivo, ele não cobre, vamos dizer assim, aquilo que falta no bolso, não é verdade? Porque se você estiver sobrando, compensa você pagar o imposto, porque nenhuma aplicação financeira vai te render mesmo até o final de dezembro os 10% que você tem de desconto, não é verdade? Mas para isso você precisa ter o dinheiro suficiente. Infelizmente, né? Isso é exceção, não é a regra para a população brasileira, infelizmente, né?
gostaria que fizesse uma explanação rápida. Pois não. A gente percebe que existe um desconhecimento muito grande sobre a transferência de recursos do Poder Executivo para o Legislativo. Às vezes até os próprios membros do Legislativo não conhecem essa maneira de transferência. Isso é interessante nesta audiência pública, que se desse uma pincelada do critério de Como se transferência, faz? até para que a população entenda que o Legislativo também tem uma responsabilidade muito grande na administração dos recursos públicos. Sem dúvida. Porque você transfere para o Legislativo e nós temos um limite, esse limite nunca é alcançado, porque não há necessidade de alcançá-lo. Exatamente. Porém, é importante nesta audiência que se faça uma explanação do que o Poder Legislativo poderia reivindicar, do que ele reivindica e o que ele devolve quando não é usado. Na verdade, senhor Nelson, a gente tinha feito fiz um demonstrativo que a gente vai passar por um outro assunto, que seria a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A LDO. E nessa ocasião a gente tem, mesmo porque lá aparece já uma previsão, ainda, embora não seja ainda definitiva, mas tem uma previsão de gasto, tanto do Legislativo como do Executivo. E aí nessa hora então, a gente vai estar dizendo quanto foi o ano passado, quanto foi devolvido, enfim, né? Quanto estava projetado para este ano, quanto vai estar projetado para 2007, enfim. Aí a gente, nós vamos trocar figurinhas aí, o pessoal vai entender, eu espero. Né? Bom, alguém mais alguma questão? Pois não. Eu estava vendo aqui o gráfico na despesa, na alimentação e nutrição da merenda escolar, foi empenhado no valor de 1.459.000. Sim. Já chega quase aos 1.600.000. Vai ultrapassar esse valor? Não. Você está falando das despesas correntes escolar? Tá. Volta para mim lá no nosso quadro. É o terceiro na sequência. Isso, baixa lá. Olha lá. Então, respondendo a sua questão, nós temos lá o item alimentação e nutrição, merenda, né? Nós temos lá uma dotação orçamentária de R$1.600.000, ok? Bom, o empenhado no segundo bimestre com um valor pequeno de R$6.627. O valor pago, R$352.943. O valor já empenhado este ano, R$1.459.000. Então, o que acontece? Quem trabalha na educação sabe que nós temos a nossa merenda escolar terceirizada, não é? Então, na verdade, esse valor empenhado, nós poderíamos dizer que praticamente 90% deste valor é o valor do contrato com a Coam, que é a empresa que venceu a licitação, para fornecimento da merenda escolar. E esse valor representa o que se vai gastar até dezembro, né? Até o término das aulas. Desse valor de R$1.459.000, né? Quanto se pagou até agora? R$386.000. Então, o valor que se paga
e o pagamento desse contrato com a Coan é quinzenal, né, depende muito da frequência dos alunos à escola, do número de aulas, portanto, ou de dias letivos que se tem em cada quinzena, não é? E da repetência, vamos dizer assim, dos pratos por parte daqueles que consomem, dos alunos, não é? Então, é bastante variável o valor. Mas em cada quinzena a gente tem uma média aí de 65 mil, às vezes 72 mil reais, quer dizer, é muito variável, depende, né, daquilo que está se oferecendo ao aluno, depende do quanto ele gosta daquilo que está recebendo, depende de quantos dias letivos você teve naquela quinzena, né? Depende da frequência dos alunos nesses dias letivos. Então, mas é isso, tá? Então, aquele valor representa aquilo que vai se gastar com alimentação escolar, com a merenda, até dezembro praticamente. Ok? Mais alguma pergunta? Nós já falamos de um assunto, eu esperava que alguém fosse perguntar, mas ninguém perguntou, talvez porque já está um pouco cansado do assunto, né? O assunto é realmente meio maçante, enjoado, né? Mas, pelo que a gente já falou, e nós tocamos um assunto que fala de perto, vamos dizer assim, para quem é funcionário. Quer dizer, nós falamos do acompanhamento dos gastos com o pessoal, não é? E nós tivemos recentemente um aumento de salário, né, que foi da ordem de 7,34%, que muita gente achou muito pouco, né? Que além disso muita gente compara com aquilo que, por exemplo, se concedeu de aumento de salário em Porto Feliz, né, que seria aí de 15% ou 27% em alguns casos, enfim. Mas o que eu queria esclarecer, aproveitar a ocasião para falar e esclarecer, é que a situação hoje, para você fazer aumento de salário para o funcionalismo, de um modo geral, é muito particular em cada município. Então, depende daquilo que o município arrecada, daquilo que o município gasta, daquela que seja a prioridade do município, se é elevar o nível salarial dos seus funcionários, se é investir mais em educação, se é investir mais em saúde, enfim, é uma situação muito, muito particular, não é? Então, só para, vamos dizer assim, dar um esclarecimento, a inflação acumulada desde o último aumento do funcionalismo, que foi em 1º de maio do ano passado, medido pelo índice oficial do governo, que é o INPC, dá 3,34%, né? E o aumento concedido pela prefeitura foi de 7,34%. Mas, quando, lá em 1º de maio de 2005, o aumento, por exemplo, foi de 15%, a inflação acumulada dos últimos 12 meses até aquela data era de 6%. Foi dado 15%. Agora era de 3%, foi dado 7,34%. Então, a política da prefeitura, né, desde a administração passada e esta também assumiu, é o quê? E vocês vão ver isso depois na lei de diretrizes orçamentárias. Nós temos um parâmetro que é numérico, um parâmetro que é imposto pela lei de responsabilidade fiscal, e nos mantemos sempre, procuramos manter a nossa despesa dentro desses parâmetros. Por quê? Porque se você não consegue, vamos dizer assim, agradar 100% do funcionalismo, você agrada, sei lá, 60%, 70%, mas por outro lado, você tem disponibilidade para fazer investimento em outros setores.
Ao passo que, quanto mais comprometimento da Receita Municipal você tiver com salários e encargos, menos vai sobrar para se fazer investimento, não é? Ou conservação de rua, ou construção de novas escolas, enfim, tá certo? Então, eu tenho, por exemplo, uma pesquisa que foi feita pelo Departamento de RH da Prefeitura, com o piso salarial, por exemplo, na nossa região. Em Boituva, com o aumento, né, nós passamos de R$ 503,24, que era o piso, para R$ 540. Tá? Isso adicionado ao valor do título, que é de R$ 50, tá? Chega a R$ 590, quando o salário mínimo nacional é R$ 350, certo? Por exemplo, em Iperó, o piso salarial é R$ 383,11, certo? Lembre-se que o nosso, com o ticket, dá 590. Em Cesário Lange, R$ 464. Em Porto Feliz, R$ 435. Em Tatuí, R$ 480, mais também 50% do ticket. Então nós teríamos aí R$ 533. Em Tietê, R$ 453. Então, em Porto Feliz, com os 27%, se chegou a 435, né? Ou 15, eu não sei, dizem que teve categoria lá, o Carlos teve até 27% de aumento. Mas enfim, eu acho que a verdadeira análise que deve ser feita é essa. Percentualmente, foi um aumento pequeno? Foi. Mas em termos de ganho salarial em relação aos outros municípios, graças a Deus a gente está bem à frente, não é? Então, isso é para falar do menor salário da prefeitura, tá certo? Então seria R$ 590, tá certo? Por exemplo, um auxiliar administrativo em Boituva era um salário de R$ 738 antes do aumento, tá? Em Iperó, 467. Em Cesário Lange, 540. Em Porto Feliz, 520. Em Tatuí, 477. E em Tietê, 636. Tá? Então, é só para vocês terem assim, uma visão geral, não é, daquilo que está acontecendo no nosso município. É evidente que todos nós queremos, necessitamos, né? E todo mundo sempre quer ganhar mais, mas o município tem que fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades, não pode nunca dar um passo maior do que a perna. Até porque se ultrapassar o limite, a primeira providência é cortar pessoal. Cortar pessoal, exatamente. Então isso também, lá mais à frente, vai estar bem detalhado quando a gente for analisar a lei de diretrizes orçamentárias. Qual é o regramento que existe quando você ultrapassa determinados limites, por exemplo, o limite de gasto com o pessoal. Pois não? O senhor quer fazer uma pergunta? Ok? Vamos ver então o gasto com educação e saúde para a gente terminar essa parte e passar para a lei de diretrizes. Esse quadro que a gente vai estar mostrando agora, vocês não têm no jornal. Não tem por quê? Porque a obrigatoriedade da publicação desse quadro, ela é bimestral. Então nós termina o primeiro bimestre,
nós temos um prazo para fazer a publicação, tá certo? Do resultado desse primeiro bimestre. Isso é feito em março, não é? Depois nós temos o bimestre seguinte, tá certo? Que é março, abril, nós temos que fazer a publicação, né? Até o começo de junho. Aliás, até o final de maio, né? E vai por aí afora, tá certo? Então, por isso ainda não temos, desculpa, eu falei bimestral, é trimestral. Bom, aqui é para a gente ver se a prefeitura está cumprindo com aquela obrigação constitucional de gastar 25% daquilo que arrecada na educação, tá certo? Então nós temos lá à esquerda o que foi arrecadado de janeiro a abril com aqueles impostos, né? Então nós temos o IPTU, o ITBI, o ISS, o imposto de renda na fonte, a dívida ativa de impostos e multas e juros provenientes de impostos. Então essa seria, vamos dizer assim, a parte das receitas próprias do município, sobre as quais incide a obrigação de gastar 25%. Na parte de baixo, nós temos o FPM. O FPM, então, já é aquilo que o governo federal arrecada e destina para o município de Boituva. O governo federal arrecada com o quê? Com o IPI, com o imposto de renda, imposto de importação e vai por aí afora, não é? É a parte que cabe da arrecadação nacional para Boituva. Depois tem o ITR, também é o governo que faz a distribuição, tudo que se arrecada durante o ano, né, de imposto territorial rural, o município tem uma participação. Mais abaixo nós temos o ICMS, depois nós temos o IPVA, o IPI e depois a totalização dessas receitas. 12.737.668 reais. Além dessas receitas, nós temos mais algumas que aplica, que existe a obrigatoriedade, não se é esquerda. Então, além daquelas receitas, nós temos rendimento de aplicação financeira, o dinheiro que é repassado para gastar em educação, se não for gasto e for aplicado, o rendimento proveniente dessa aplicação só pode ser gasto em educação. O que se recebe de outras esferas de governo, derivados de convênios e outros tipos de acordo. Então tem lá o valor também. Os recursos recebidos do Fundef. Então nós temos lá 3.021.413 reais. Bom, eu não me canso de explicar o funcionamento do Fundef, porque por mais que eu explique, por mais que se fale, muita dúvida sempre surge na cabeça, principalmente de quem trabalha na educação, né? Então, eu vou tentar contar para vocês, em poucas palavras, com um sentido, vamos dizer assim, figurado da coisa, como funciona o Fundef, e espero que vocês entendam, e se não entenderem, por favor, pode perguntar, que a gente tenta explicar de uma maneira mais fácil, né? Vou me esforçar para que vocês entendam isso. Então é o seguinte: de cada valor que o governo federal, que o governo do Estado de São Paulo repassa para o município e repassa para todos os municípios,
ele desconta, então desconta do FPM, desconta do ICM, desconta de todas aquelas receitas que a gente tem lá em cima, né? Desconta da Lei Candir, que é aquela LC 8796, desconta do ICMS, enfim. Todas essas receitas transferidas para o município de outras esferas de governo e que estão elencadas lá, sofrem um desconto de 15%. Então, todos os municípios têm esse desconto de 15%. E esse dinheiro vai para um fundo que é o Fundef. Então, vamos figuradamente analisar o seguinte: se cada um de nós fôssemos obrigados a contribuir com um pouquinho de farinha para a gente fazer o bolo, tá? Então, cada município coloca a sua parcela, certo? Equivalente a 15%, que seria esse punhado de farinha para fazer este bolo, ok? Então, Boituva põe lá os seus 15, Porto Feliz põe seus 15, Serquilho põe seus 15. Então, que os 15 de Boituva sejam 3 milhões, que os 15 de Porto Feliz sejam 2 milhões, e que enfim, todo mundo contribuiu, ok? Então, nós temos um X de farinha para fazer o bolo, certo? Bom, aí, depois deste bolo pronto, resta dividir o bolo. Então, nós vamos comer o bolo, então tem que dividir. Então, todo mundo contribuiu, e agora como é que vai dividir o bolo? A divisão do bolo é proporcional ao número de alunos que cada município tenha na sua educação fundamental municipalizada. Então, quem não tem aluno municipalizado não recebe bolo, fatia nenhuma, só contribui, só pôs farinha, mas não vai receber bolo, tá certo? Então, na nossa região, por exemplo, hoje não é mais, mas a gente tinha, por exemplo, Tatuí nesta condição, né? Tietê nesta condição, Itu nessa condição. Eram municípios que só botavam lá o dinheiro ou a farinha, mas não recebiam fatia nenhuma do bolo, né? Agora, como é que se fixa o tamanho da fatia? Que uns recebem uma fatia um pouco maior, outros recebem uma fatia menor, não é? Como é que você determina o tamanho da fatia? Pelo número de alunos ou pela quantidade de alunos municipalizados, né? Então, são 5.500 e tantos municípios no país. Todo mundo está participando, contribuindo para a constituição deste bolo, não é? Vamos supor que o universo de alunos municipalizados do país todo sejam 10 milhões de alunos. Não é, mas vamos supor 10 milhões de alunos. Então, cada município vai receber um tamanho ou uma fatia de bolo proporcional ao total dos seus alunos em relação a esses 10 milhões. Percebe? Então, nessa conta, não é? Boituva, por exemplo, contribui com um X e recebe 2 vezes X, ou quase isso. Por quê? Porque tem um número elevado, né, de alunos municipalizados. Então, volte para mim no primeiro relatório. Nós recebemos 3 milhões
R$ de recursos do Fundef. Isso é a volta do recurso. Isso representou, quer falar? À esquerda. Está no primeiro relatório? Não, volte naquele que a gente estava, as despesas do ensino. Lá dentro. É o 9. Bom, aí é o seguinte, tá? Não, esse é o quarto. Isso. Tá, então tá. É isso aí. Então vamos lá. Descer à esquerda, descendo, você vai ter lá isso, 3 milhões, onde está piscando o cursor lá. 3.021.000 reais, tá certo? É o que nós recebemos, é o tamanho da nossa fatia do Fundef. 3.021.000, tá certo? Quanto que isso representou de ganho comparado àquilo que nós contribuímos, ou seja, o quanto de farinha nós colocamos? Então, à direita, parcela empenhada do ganho líquido do Fundef, olha lá, 1.957.602. Isso é o que nós recebemos a mais em relação àquilo que nós contribuímos. Tá certo? Então, de 3 milhões, praticamente 2 é o nosso ganho. Então, a gente está recebendo o dobro do que está colocando como ganho, né? Mais ou menos isso, pouco menos. Tá certo? E aí, como é que faz com o dinheiro que se recebe do Fundef? O que faz com 3.021.000 recebidos até abril? 60% desse valor é destinado única e exclusivamente para pagamento de professores, de orientadores educacionais, enfim, de quem estiver relacionado estritamente com a atividade na escola, ou diretamente envolvido com o aluno. Ok? Então, 60% dos 3 milhões, 1.800.000, só pode pagar professor. Né? Quer dizer, na verdade, não é somente o professor, mas é o professor, o orientador educacional, o assistente da direção, o diretor da escola, só. Né? Secretário e funcionário da escola pode receber disso? Não, não pode. Então, sobra 1.200.000 reais, que é correspondente a 40% daquilo que veio. Com esse 1.200.000 reais, pode-se pagar salário de funcionário, pode-se pagar material de limpeza, o material de escritório, o material escolar, pode-se construir uma nova escola, né? Pode-se reformar a escola, enfim. 40% dos recursos do Fundef podem ser utilizados, tá certo? Para esses gastos de manutenção. Mas como é que esse dinheiro é controlado? O dinheiro referente aos 60%, que é exclusivamente dos professores, vai para uma conta específica, uma conta bancária específica, e eu só posso tirar ou mexer nesse dinheiro para pagar algum professor. E mais nada. O dinheiro sobrou durante o ano e tal, por exemplo, agora tem lá 300.000 reais de saldo, como é que faz? Obrigatoriamente tem que ser aplicado. E o rendimento da aplicação financeira? Obrigatoriamente gasto com o professor. Mais nada. Certo? Então, numa administração
que tenha seriedade e um compromisso em administrar isso. Não tem que existir receio por parte dos professores de que esse dinheiro seja mal utilizado, ou utilizado de forma diversa que não o pagamento de salário. Por quê? Porque o administrador vai responder civil e criminalmente por essa utilização indevida. Não é? Agora, será que compensa correr esse risco? Tem administrador, e nós tivemos alguns até na nossa região, que acham que compensa, certo? Mas não é o caso específico do município de Boituva, porque cada centavo gasto desse dinheiro existe como se comprovar documentalmente, inclusive nominar para quem foi, certo? Então existe muita mística em cima disso, de que o dinheiro do Fundef, principalmente a parte dos professores, está sendo gasto incorretamente. Até existe, né? Existe uma certa desconfiança? Existe. Por que existe? Porque às vezes interessa politicamente a alguma facção, politicamente a algum professor, politicamente, sei lá, enfim, por vários motivos. Porque existe em outros municípios, já existe sim, não é? Mas especificamente, eu tenho a consciência tranquila, e nós da Secretaria de Finanças podemos dar conta de cada centavo gasto, especificamente desses 60%. Não é? Bom, e aí, quando que essas dúvidas principalmente são levantadas? É sempre no final do ano, né? Por quê? Por que no final do ano? Porque, da mesma forma que nós somos obrigados a gastar esse dinheiro, inclusive de 60%, é obrigado a se gastar até o final de cada ano. Não pode ficar no cofre da prefeitura, não. Tem que se gastar ele de 60%. Né? E então, a mesma obrigação que existe para os municípios, existe para o governo do Estado. Não é? Então, o que o pessoal vai fazer? Vai analisando a situação, a posição dessa conta até o final do ano. Não é? E se a gente vê que até o final do ano, inclusive com o pagamento de 13º, existe a possibilidade de que haja prova, sobra, o que a gente faz? A gente faz aqui em Boituva o prêmio de valorização do magistério. E aí distribui aquilo que possivelmente vai sobrar, né, para cada um dos professores. Quando não distribui? Não distribui porque não vai sobrar. Tá certo? Então é a sobra que é distribuída. E não é uma obrigação salarial, né? É uma obrigação em relação ao cumprimento de uma determinação legal, né? Tanto é que isso não pode ser transformado em salário. Por que não pode? Porque se eu não tiver a sobra, eu vou onerar aqueles limites da lei de responsabilidade fiscal. Eu vou estar gastando mais do que devo. Tá certo? Bom, então esse é o parênteses que eu queria fazer em relação, né, a essa questão do Fundef. Não sei se alguém ainda tem mais alguma dúvida em relação a isso, mas estou à disposição, se alguém quiser perguntar. Bom, para terminar esse assunto da educação, a questão da saúde. Então, ele acompanha não só aquilo que se arrecadou, as receitas, mas também as despesas, não é? De forma que, no final, a gente tenha os índices de aplicação no ensino. É uma conta de mais e menos, né, que a gente tem lá em cima. E nós temos lá a aplicação
aplicação no ensino fundamental, nós temos o total de aplicação no ensino, por exemplo, 44,15%, deveria ser 25%, 44%. No ensino fundamental, seria 15%, nós temos 31,28%. No ensino infantil e especial, seria 10%, nós temos 12,86%. A aplicação dos profissionais do magistério, Fundef, 55,05%. Então é possível a gente deduzir que dos 60% recebidos daqueles 3 milhões, nós gastamos até abril 55,05%. Então tem uma sobra de dinheiro que está numa conta bancária e que está aplicado. Certo? E isso aí vai ficar sendo aplicado, e todo mês que tiver uma sobrazinha, vai ficar sendo acumulado até que a gente tenha condições de ter o valor do 13º salário. Então vai se fazendo a reserva mês a mês. Ok? Agora, por que no ensino fundamental, se a obrigação é 15%, por que tem 31%? Tem 31% porque a construção, por exemplo, de uma nova escola é considerada a aplicação do ensino fundamental. E nós temos, no mínimo, 2 escolas em construção que já estão empenhadas, que não estão terminadas, por isso aquele índice é de 31% hoje. Em maio provavelmente vai ser um valor menor, né? Em junho menor ainda, em julho, enfim, até o final do ano, aquilo vai decrescendo de forma a se aproximar um pouco mais dos 15%. Vai ficar acima ainda, mas vai ficar mais perto dos 15%. Tá certo? Da mesma forma, nós temos a obrigação constitucional de gastarmos 15% do que se arrecadou com a saúde. Não é? Então, da mesma forma, nós temos na parte de cima a discriminação das receitas, tá certo? E mais na parte de baixo, o cálculo daquilo que foi empenhado, né? Despesas empenhadas na saúde do período, 3.973.000, menos as receitas adicionais de saúde, dá uma aplicação de 3.229.000 líquida, e isso representa 23,35%, quando seria necessário 15%. Né? Historicamente, nós fechamos o ano com um gasto de 20%, isto desde 2003, certo? Então, ao invés de 15%, Boituva sempre gasta 20% na saúde. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Bom, não tendo dúvidas, nós vamos para o nosso último assunto, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, todo o orçamento municipal, ou o planejamento municipal, melhor dizendo, se baseia em 3 peças fundamentais. A primeira delas se chama Plano Plurianual, ou seja, PPA, que todo mundo chama de PPA. O que é o PPA? É um instrumento de planejamento para 5 anos, elaborado pela administração municipal no seu primeiro ano de exercício, né? E que vai vigorar para os
4 anos seguintes. Tá certo? Então, o que acontece? Sempre quando assume uma administração municipal nova, ela vai estar no seu primeiro ano administrando um planejamento feito pelo administrador anterior, pelo prefeito anterior. E aí, ela faz o planejamento para os 4 anos seguintes e vai deixar para que o seu sucessor, ou o novo prefeito, né, administre ou execute aquilo que ela planejou para o último ano. Tá? Então, essa peça é o plano plurianual. Certo? É a principal, vamos dizer assim, a primeira peça de planejamento. A segunda peça de planejamento é a lei de diretrizes orçamentárias. É a lei que vai nortear, vamos dizer assim, o processo de confecção e de elaboração do orçamento para o exercício seguinte. Não é? Então, as 3 peças de planejamento são PPA, LDO e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, são essas 3 peças utilizadas para o planejamento da administração municipal. Então, aqui está determinado aquilo que nós vamos ser obrigados a cumprir depois que a Câmara Municipal votar, tá certo? E se a Câmara Municipal não mudar nada do que está aqui, vamos cumprir do jeito que está. Mas a Câmara tem, né, a prerrogativa de alterar esta lei, tá certo? E determinar que aquilo que está escrito, por exemplo, no artigo 3º, não se cumpra da forma A, mas se cumpra da forma B, enfim, da forma que for determinada. Mas, de qualquer forma, é possível se ter uma ideia daquilo que vai acontecer em termos de administração de recursos e aplicação desses mesmos recursos durante o ano de 2007. Então, nós estamos em 2006, começando a planejar o que vai ser a execução de 2007, né? O que vai acontecer em 2007. Então, a primeira regra aí que a gente pode destacar nessa lei é que o município vai ser obrigado a fazer uma reserva de contingência no valor de 1%, né? Então, veja bem, de 100% que o município arrecadar em 2007, vai poder gastar 99%, não vai poder gastar 100%. Tá certo? A segunda regra, toda a lei é composta de regras que tem que se seguir para a elaboração do orçamento. Mas o artigo 4º, por exemplo, obriga a municipalidade a elaborar um orçamento voltado para as seguintes prioridades. Está lá no artigo 4º, prioridade de investimento nas áreas sociais. Então, o que são as áreas sociais? É saúde, é educação, é segurança, é cultura, tá certo? Então, essas são as áreas sociais, né? 2. Austeridade na gestão dos recursos públicos. O que quer dizer isso? Trocando em miúdos. Vamos dar aqui um exemplo extremo. Se a vontade, vamos dizer assim, do funcionalismo é receber um reajuste de salário de 15%, né? Mas fazendo todas as análises lá, nós podemos chegar no máximo a 2%, vai ser 2%. Tá certo? Se, analisando ainda a execução orçamentária e se chegar à conclusão de que aquela previsão de receita feita inicialmente não vai se concretizar, faz-se o quê? Corta o orçamento. Então, cortam-se as verbas destinadas a investimento,
a despesa e vai por aí afora. Então é a austeridade, o compromisso de manter, né, a austeridade na gestão dos recursos públicos. 3. Modernização na ação governamental. Então, dotar a administração de máquinas, de equipamentos, de tecnologias, de treinamento de pessoal, para que cada vez mais a administração possa se modernizar em termos de ter capacitação para cuidar daquilo que é a sua obrigação, né? E 4, o princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução. Ou seja, o que em tese isso quer dizer? Que eu não posso prever na minha peça orçamentária nenhuma possibilidade, e voltando até para a nossa situação particular, eu não posso colocar no orçamento, embora eu tenha vontade, a possibilidade de ganhar na loteria. Tá certo? Então, o que eu tenho que colocar lá como receita é aquilo que realmente é possível de ser realizado. Então, em linhas gerais, é isso. E em cima disso, vou pautar a minha despesa, né? Como meta fiscal para 2007, e aí voltando nessa história da receita, né? As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, as alterações na legislação tributária e a expansão ou diminuição do serviço público. Então, isso quer dizer o quê? Né? Que o número ou o valor que se chega ao orçamento municipal, né, não é um número mágico. Não depende de eu gostar mais ou menos do 5, do 7, do 9, do 3. Tá certo? É uma análise que se faz em cima do que você teve realmente no exercício anterior, né, levando-se em consideração todos esses pormenores que podem influenciar a atividade econômica, não só no seu município, mas como no seu estado ou no seu país. Então, índice de inflação, índice de desemprego, né, o crescimento da arrecadação municipal, a taxa de inadimplência, enfim, tudo isso é componente que deve ser analisado para se chegar no número do orçamento, né? Uma outra coisa, eu não posso, por exemplo, se eu quero gastar se eu quero ter um orçamento de 50 milhões e me falta, vamos supor, 5 milhões, né? Eu não posso, por exemplo, colocar isso como arrecadação de IPTU, por exemplo. Então, existe um regramento que está nessa lei de diretrizes, por exemplo, no parágrafo 3º do artigo 6º, os tributos cujos recolhimentos poderão ser efetuados em parcelas serão atualizados monetariamente pela variação estabelecida na unidade fiscal do município, segundo a variação do IGPM. Então, o que pode subir do IPTU? A variação do IGPM. Evidentemente que não é só isso, não é? Nós vamos ver mais lá à frente que eu tenho que estar fazendo uma avaliação constante de quanto vale cada imóvel, então a atualização do valor do imóvel, o mais próximo possível do valor do mercado, é isso que manda a lei de responsabilidade, né? E aí se faz essa taxação. Mas aumento quando eu não faço a revisão da planta genérica de valores, isso é, né, que se chama essa avaliação, eu tenho que fazer só o quê? Só a variação do IGPM e mais nada, né? Enfim, nós temos aí então todo um regramento que deve se seguir, tá certo? Para a elaboração do orçamento em relação às receitas e despesas. No capítulo 3 dessa lei, por exemplo, nós vamos falar especificamente das despesas com o pessoal, está no artigo 11. Então diz lá: as despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados
a existência de recursos, expressa autorização legislativa e as disposições emitidas no artigo 69 da Constituição, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Tá certo? Então, eu tenho que, para cada vez que eu for reajustar os salários, certo? Tenho que estar analisando esta situação. Tá? Evidentemente que durante o processo de funcionamento da atividade municipal, a gente tem que contratar funcionários. E isso também faz esse gasto com o pessoal se elevar mês a mês, dependendo de se eu admita mais ou não admita funcionário. Então, isso também entra na composição dessa análise. No artigo 13, por exemplo, diz o quê? Que a despesa com o pessoal não ultrapassará em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada no exercício anterior acrescida de 10%. O que isso quer dizer? Que na realidade, nós, no município de Boituva, estamos impondo um limite menor do que aqueles 54%, a partir do momento em que eu me comprometo, enquanto administração municipal, não é, a ter uma elevação de no máximo 10% do que se gastou no ano passado. Então, nós vimos lá que está em 43, era 43,03. Se for aumentar 10%, eu só posso gastar com o pessoal 47,5% da minha arrecadação. Percebe? E nós continuamos por aí afora, né, a fazer a lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei, ela já tem no artigo 23 uma outra obrigação que é interessante. Caso o valor previsto no anexo de metas fiscais apresentarem defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada. Bom, aí é o seguinte, nós elaboramos uma peça chamada PPA. Nessa peça, no PPA, nós já fizemos uma projeção de qual seria o valor do orçamento de 2006, 2007, 2008 e 2009. Já está consignado nessa peça, né? Nessa lei. Então, já existe uma certa previsão de quanto vai se arrecadar e de quanto vai se gastar. Evidentemente que quando eu faço uma projeção hoje, para daqui 2, 3 ou 4 anos, eu tenho uma distância grande da realidade, que vai acontecer daqui 2, 3 ou 4 anos. Então, por isso que esse artigo da LDO existe, para que eu, a partir do momento que eu vá me aproximando desta situação, tá certo? Eu tenha condição de atualizar esses valores, mantendo-se, vamos dizer assim, um esqueleto de intenções, tá certo? Que eu vou estar cumprindo quando eu chegar lá em 2007, por exemplo, não é? Então, eu trouxe para utilizar como exemplo dessa situação o orçamento da Câmara, né, Sr. Nelson? Então, lá naquele PPA que a gente tinha, nós tínhamos uma previsão, por exemplo, para uma receita da Câmara, e a receita da Câmara, ela é composta de duodécimos ou de valores. Duodécimos são valores mensais, passados mês a mês, pela administração, pelo Executivo, ao Legislativo, certo? Calculados em cima, principalmente, do valor que se gastou, vamos dizer assim, no ano anterior, com a previsão do aumento da arrecadação e a previsão do aumento de investimento ou despesa que o Legislativo esteja computando para aquele ano, tá certo? E existe, além disso,
uma limitação legal que o Legislativo não pode ultrapassar quando for fazer essa sua previsão. Então, nós trabalhamos sempre muito abaixo dessa previsão legal em relação àquilo que seria o orçamento do Legislativo. Assim é, por exemplo, que em 2005, a previsão para o orçamento da Câmara era de R$620 mil. E aí o que a Prefeitura faz? Divide esses 620 mil por 12, dá 51.666 e vai passando em janeiro 51.666, em fevereiro, em março e assim por diante. E a Câmara vai utilizando esse recurso também mensalmente até o final do ano. Quando a Câmara não gasta todo esse dinheiro, ela devolve o recurso, tá certo? Para a administração municipal ou para o executivo. Então, em 2005, o realizado, ou seja, a despesa efetiva que a Câmara fez foi de R$502 mil. A previsão era de 620. Então, gastou 81% só daquilo que estava destinado, vamos dizer assim, à Câmara. Uma economia de 19%. Tá certo? Então, deu lá mais R$118 mil de devolução em números redondos, né? Cujo orçamento poderia ser muito maior. Muito maior. Exatamente. Bom, então, da mesma forma, nós tínhamos lá no PPA, né, um duodécimo previsto, por exemplo, para 2006, de R$ 89.166 mensais. Para 2007, R$ 91.666. Certo? Mas, o que acontece? A Câmara está gastando muito abaixo daquilo que poderia estar gastando. Tá certo? E a Câmara vislumbrou para 2007 um gasto que, quando foi elaborado o PPA, não estava previsto. Então, no PPA estava se prevendo um orçamento, vamos dizer assim, para a Câmara de R$1.100.000. Tá certo? Na elaboração da LDO, tá, a necessidade da Câmara se mostrou maior do que aquilo que se previa. Então, o orçamento da Câmara passou de R$1.100.000 para R$1.695.000. Embora, né, a gente tenha aí um acréscimo que seria, vamos dizer assim, em termos reais, de 112% em relação ou comparando para 2005, né? Esse acréscimo está ainda muito abaixo daquilo que a Câmara poderia estar gastando. Eu só coloquei o exemplo para dizer para vocês o seguinte, que aquilo que está colocado no PPA, na peça do PPA, ela não engessa, vamos dizer assim, a administração, não engessa a Câmara, não engessa ninguém. Ou vamos dizer assim, a obrigação existe para que se cumpram as metas ali estabelecidas e não necessariamente que se atinja o valor que está lá. Certo? Então, quer dizer, quando eu tenho um acréscimo da verba destinada ao Legislativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma reavaliação daquilo que estava para o Executivo. Por quê? Porque mais recurso vai deixar de ser aplicado, vamos dizer assim, pelo Executivo, para ser aplicado pelo Legislativo. Então, se a gente for comparar, por exemplo, pelos anexos que constam ainda da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser votada pela Câmara, nós vamos notar que houve um acréscimo também nas receitas. Então, no PPA, a gente tinha uma previsão de arrecadação R$610.000 menor
do que consta da peça enviada junto com a LDO. Então, se for comparar LDO e PPA, tem uma diferença maior de R$610 mil. Tá certo? Então, por que isso? Porque ou eu diminuía as despesas destinadas ao Executivo para suprir a necessidade da Câmara de um orçamento maior, ou eu reavaliaria os valores que eu estava considerando como receitas executáveis em 2007, tá certo? E mostraria de onde sairia esses, vamos dizer, 595 mil reais que aumentou no orçamento da Câmara. Então, na verdade, eu consegui, né, naquele momento em que se preparava a LDO, um aumento de arrecadação de R$610 mil que não estavam previstos, que suprem, portanto, os 595 mil que a Câmara solicitou, mais uma sobra de R$15 mil. Tá certo? Então, é só para dizer o seguinte: a elaboração do orçamento é um processo dinâmico. A cada vez que você vai fazer a peça, você se pauta e se baseia nos dados atuais que você tem e projeta esses dados para o futuro. Né? Então, o PPA não obriga você a cumprir exatamente aqueles valores que nós tomamos. Certo? Eu só gostaria que você desse um parênteses, porque pode vir a pergunta: por que esse aumento no orçamento da Câmara? Elaboração de LDO é uma programação que tanto você como nós temos a responsabilidade. Por exemplo, há a possibilidade de aumentar-se o número de vereadores no próximo ano, mais 4 vereadores. Então pode dizer, não, mas talvez não aconteça. E se acontecer? Então nós temos que ter essa previsão. Como também existe intenção da presidência de ampliar algumas instalações da casa. Então é essa a razão de nós termos programado essa previsão orçamentária um pouco maior. Se não gastar, volta esse dinheiro. Sem dúvida. Como sempre foi feito, né? Exatamente. Então, a lei de diretrizes orçamentárias está aqui na Câmara. À disposição. Está à disposição para quem quiser verificar. Ela tem que ser votada obrigatoriamente até a última sessão legislativa do semestre, 30 de junho, então, até 30 de junho. E ela vai servir, como já foi dito, como regra para se elaborar o orçamento que vai ser apresentado novamente à Câmara, votado, né? Nós temos, o Executivo tem que apresentar até 30 de setembro e a Câmara votar até a última sessão legislativa do ano. Tá certo? Gente, isso era o que eu tinha para dizer para vocês. Confesso que para muita gente isso aqui é mais um castigo, né? Porque é muito maçante, mas é extremamente importante e é minha obrigação, além de tudo, falar desses números, embora não seja muito agradável para muitos de vocês. Mas eu acho que aquilo que vocês assimilarem daquilo que foi explanado serve para que vocês entendam um pouquinho mais a situação, vamos dizer assim, do que é administrar um município, como a coisa funciona. Eu espero que vocês tenham condições de estar passando isso para alguém, se vocês forem questionados. Evidentemente, eu me esforcei para que vocês entendessem um pouco mais. Não sei se atingir esse objetivo, né? Mas de qualquer forma, eu continuando a trabalhar na administração municipal, em setembro a gente vai estar de volta, né? Para fazer a análise dos relatórios do segundo quadrimestre, já falar sobre a peça orçamentária, e aí nessa ocasião a gente vai ter a oportunidade de estar esclarecendo mais dúvidas que porventura vocês têm. Tá certo? Muito obrigado pela paciência, pela participação, né? Até a próxima. Como presidente da Câmara, queremos cumprimentá-lo pela exposição. E eu acho que isso é importante. Tenho certeza que as pessoas saíram satisfeitas pela maneira como o senhor explicou. Obrigado.